Meninos, primeiro tema do programa, né? Antes, deixa eu abraçar aqui o grande Lucas de Atlanta, rapaz, veio dos Estados Unidos, nosso ouvinte, nosso amigo, nosso parceiro, né? Tá acompanhando hoje aqui o debate das séries dos estúdios Band News. Grande Lucas de Atlanta, obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, nosso amigo de todas as horas, nos visitando aqui no Brasil. É uma alegria muito grande tê-lo aqui nos estúdios da Band News Goiânia. Grande Lucas, programa hoje dedicado para você. 1h07, meninos, vamos lá, troca a trilha pra gente começar aqui o nosso debate das séries. E hoje eu quero começar aqui com um tema polêmico. Quero colocar frente a frente 2 campeonatos, 2 taças, 2 troféus e 2 gigantes do futebol goiano, cada um com a sua realidade, né? Nós temos hoje a possibilidade do Goiás passar a final da Copa Verde, e aí pegaria possivelmente o Paysandu, né? Goiás de Paysandu, o Paysandu vivendo um momento complicado, mas o Goiás também, né? Quem seria o favorito? E nós temos o Vila Nova já garantido na decisão do Campeonato Goiano. Pega o Anápolis, primeira partida, Jonas Duarte, jogo da volta aqui no estado de Serra Dourada. Diante dessa realidade, meninos, qual troféu, qual campeonato representaria mais para as realidades atuais de Vila Nova e Goiás? E qual campeonato teria um peso maior? O título goiano conquistado pelo Vila ou a Copa Verde conquistada pelo Goiás? Qual seria o troféu mais importante para o momento das 2 equipes, né? Aí você pega, por exemplo, a Copa Verde dá uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O Campeonato Goiano não dá, mas o Goianão tem mobilização, é o nosso campeonato, é a nossa taça, o nosso principal, né, campeonato, a principal competição do Centro-Oeste. Aí você pega a Copa Verde, um duelo contra a equipe do Paysandu, talvez com Serrinha lotada, com Mangueirão lotado também. Enfim, cada partida tem o seu pró e tem o seu contra. E diante da realidade que nos sobrou, né, principalmente para a equipe esmeraldina, que precisa do título da Copa Verde para voltar à Copa do Brasil, competição em que o Goiás não está inserido, não está envolvido nessa temporada. Qual título seria mais importante para o futebol goiano em 2025? O Vila Nova levantando a taça de campeão goiano ou o Goiás conquistando a Copa Verde? É o primeiro tema do debate das séries. E eu começo por você, Jean Lopes, mais completo comentarista esportivo brasileiro. Qual peso maior de taça para o futebol goiano em 2025? Uma Copa Verde do Goiás ou um campeonato goiano do Vila Nova? Sapeca, Jean Lopes, boa tarde, mais completo. Boa tarde, Thiago Menezes, um prazer estar aqui novamente nos debates da Fera. Boa tarde aos queridos Danilo e Matheus. Boa tarde, claro, o mais especial de todos, a você que nos ouve, que nos assiste, que comenta no chat, que é amigo das feras do esporte. Ô Thiago, essa pergunta sua, se fosse feita semana passada, teria uma resposta. Sendo feita hoje, depois que o Goiás foi eliminado para o Vila Nova, a resposta não difere da final, mas ela tem outros contornos, digamos assim. Com a eliminação do Goiás, do Goiano, e ficando em 4º lugar, perdendo a vaga para a Copa Verde, para a Copa do Brasil, a Copa Verde se torna uma Copa do Mundo para o Goiás, né? É a salvação do primeiro semestre do Goiás. É você não ficar pelo 2º ano consecutivo fora da Copa do Brasil. E não é só pela questão do dinheiro que a Copa do Brasil proporciona, não. É pela questão do prestígio, pela questão de, nossa, o Goiás ficar 2 anos fora da Copa do Brasil faz com que ele se apequene ainda mais perante o Brasil inteiro, né? Perante a percepção do Brasil inteiro. É muito ruim para o Goiás se isso acontecer. Será muito ruim, será péssimo se isso acontecer. Agora, dito isso, é claro que o campeonato mais importante, seja para Goiás, seja para o Vila, é o campeonato goiano. Afinal de contas, o Vila tem 20 anos que não conquista esse campeonato. É uma questão quase de honra ser campeão goiano. E o campeonato goiano também, é óbvio, aliás, já deu a participação na Copa do Brasil em 2026. O Goiás, se ele pudesse ser campeão, se a sua pergunta fosse assim, Jean, o Goiás pode ser campeão goiano e pode ser campeão da Copa Verde. Qual que é mais importante para ele? Eu diria o goiano, porque para o Goiás é humilhante estar caminhando para o 7º ano consecutivo sem conseguir o Campeonato Goiano. Ele que é o maior vencedor, ele que nunca ficou tanto tempo assim sem ser campeão goiano, desde quando ganhou essa competição pela primeira vez. Mas, para o Goiás, o goiano já não é possível mais. A Copa Verde, repito, torna-se uma Copa do Mundo para o esmeraldino. Agora, o título mais importante,
seja para Goiás, seja para o Vila, o mais relevante, o que mais vai dar alegria de vencer, sem dúvida nenhuma, é o Campeonato Goiano, Thiago. 1h com os minutos da tarde agora. O Milhões valeu demais, Gé Lopes. Alô, família Sabe, estão ligados aqui no canal do YouTube. Paulo Moisés Lemos Cabral também tá ligado. Criticando aqui o Paulo Rogério Ventura. Rodrigo Rodrigues Tobias. Thiago, acredito que o mais importante será o campeonato do Goiás na Copa Verde, caso ele aconteça. Mas o título do Vila Nova no Goianão será mais comemorado e terá mais peso. Etevaldo Roque da Silva tá ligado também. O Zé Vinícius também tá participando. Indiscutivelmente Goiano pro Vila Nova, pela quantidade de tempo que o Vila Nova não ganha. Lucas Martins também tá ligado, um abraço. O Baltazar Esmeraldino também já tá aqui xaropando. Fala, Baltazar, como é que você tá? E o Geraldo Luiz também tá ligado com a gente. Um abraço pra essa turma maravilhosa. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência. Já estamos aqui com 53 likes, hein? Vai deixando o seu orçamento hoje, 450 até as 3 da tarde, no canal do YouTube e em todas as plataformas digitais. Matheus Carvalho, são realidades distintas, mas necessidades muito parecidas, né? O Goiás, ele não conquista o Campeonato Goiano desde 2018. Isso para o Goiás, proporcionalmente falando, pela quantidade de vezes que o Goiás foi campeão, talvez seja tão grave, né? Se comparado ao tempo em que o Vila não levanta a taça. O Vila não é campeão desde 2005. São 19 anos. O Goiás não é campeão goiano desde 2018. Ah, mas nesse tempo aí o Goiás foi campeão da Copa Verde. O que não representou nada para a equipe esmeraldina. Só que o momento é diferente, Matheus. Porque se o Goiás não ganhar a Copa Verde, dificilmente ele estará inserido na Copa do Brasil de 2026. E aí seria uma vergonha ainda maior. Eu não me lembro aqui de 2 temporadas consecutivas em que o Goiás tenha ficado de fora da Copa do Brasil. Não me lembro. Ah, mas ainda tem a Série B, Thiago. Vocês acreditam de coração, com esse time, com esse trabalho atual, que o Goiás vai conquistar título da Série B? Pode conquistar, já conquistou. É grande, camisa pesada. Mas você acredita de coração, amigo ouvinte? Eu não sei não, hein? Eu não acredito não. Então, garante logo com a Copa Verde, né? Diante dessa situação, Matheus, o Goiás levanta a Copa Verde, festa e tal, foguete, pei. O Vila levanta o Campeonato Goiano também. Qual campeonato terá tido mais peso? Qual taça terá tido mais importância para o nosso futebol? A Copa Verde com o Goiás ou o Campeonato Goiano com o Vila Nova? Fala para mim, mais polêmico comentarista brasileiro. Boa tarde, Matheus Carvalho. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Evidente que para cada torcedor o que importa é o título do seu time, né? O torcedor do Goiás, o que importa é o da Copa Verde, e o do Vila Nova, o que importa é o do Campeonato Goiano, certamente. Mas eu acho que o jejum ele conta muito, né? O jejum de 20 anos é algo surreal. O que o Vila Nova passou, sendo uma grande equipe, uma equipe da capital, com esse jejum de título no Campeonato Goiano. O Goiás recentemente ganhou a Copa Verde, né? E isso aí ameniza a situação. E por outro lado também até torna uma obrigação o Goiás ganhar novamente, né? Para começar o Campeonato Brasileiro da Série B de uma maneira mais tranquila, né? Uma vez que o Goiás fez um Campeonato Goiano muito ruim, né? Dentro de uma projeção de equipe que poderia resgatar novamente o título para terminar na 4ª colocação, é um absurdo, né? O que aconteceu. Posso falar em relação ao Goiás dentro do que aconteceu no Campeonato Goiano superiormente, mas dentro da sua pergunta, eu vejo que o título do Campeonato Goiano é mais importante. Se fosse o inverso, o Vila Nova na Copa Verde e o Goiás no Campeonato Goiano, seria mais importante o do Goiás também, pelo peso da competição. Muito bem, 1h15 da tarde agora. Ei, meus amigos, o que vocês estão achando do debate? Vocês concordam com o Matheus Carvalho, com o Gé Lopes, tá chegando o Danilo Dias também? Vai deixando o teu feedback e deixando o teu like também, tá? Alex Oliveira, Thiago, ligado em vocês. O Paysandu vai ser uma partida complicada caso passe pra final, viu? Ou você acha que o Goiás é favoritaço? Alex, nesse momento o Goiás não é favoritaço contra ninguém. Contra ninguém. Goiás e Goiânia. O Goiás é favorito, não é favoritaço. O Goiás com esse time atual, com essa crise terrível do ponto de vista técnico, o Goiás não é favorito contra ninguém no futebol brasileiro. Ainda mais contra o Paysandu, que é uma equipe que tem uma camisa pesada, né? Tá contra ninguém, você tá exagerando, né, Thiago? Não, favoritaço não. Favoritaço não. É, favoritaço. Do favoritaço, a gente não sabe qual que é a porcentagem. Eu acho que o Goiás também não seria favorito contra o Paysandu. Pra mim, seria um jogo extremamente equilibrado. O Paysandu tem um bom treinador, o Paysandu é um time que merece respeito nessa temporada 2025. Então, assim, não teria esse negócio de favoritaço, não. Pra mim, seria um jogo extremamente equilibrado entre Goiás e Paysandu. É como eu falei, a situação do favoritaço para favorito, a gente tem que saber qual que é a porcentagem para chegar neste ponto. O que seria um favorito? 55 a 45, um favoritaço acima de 70, né? 70 a 30, 80 a 20.
Não, pra mim, nesse momento, eu colocaria 50-50. 50-50 Paysandu e Goiás. Eu não vejo o time do Goiás com qualidade para ser favorito contra a equipe do Paysandu, não. Tem mundo de opinião muito rápido, Thiago. Até semana passada... A gente vai aprendendo, né, Matheus? Eu falei que o time do Paysandu era bom, você quase me bateu. Não, o time do Paysandu não é bom. Me xingou aqui no ar. O time do Paysandu não é bom. Respeitou aqui no ar. O time do Paysandu não é bom, mas o do Goiás também não é. Então, assim, é um duelo de duas equipes fracas. Eu vejo que dentro do jogo que o Goiás fez contra o Vila Nova, nesse segundo jogo, se for para manter o mesmo time, né? Se não for pro Jair Ventura colocar os seus preferidos ou ter medo do adversário, eu vejo que o Goiás ele pode surpreender, sim. 1h17 agora, Degmar Biju tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. Baltazar Esmeraldino, vocês não estão desrespeitando o Anápolis, não? Por que, Baltazar, que a gente tá desrespeitando o Goiás aqui? A gente tá analisando dentro de uma hipótese. É Anápolis ou Goiás? Claro. Falando do Anápolis, que a gente tá colocando Vila Nova como campeão já. Ninguém falou isso aqui. A gente tá analisando dentro de uma hipótese. Caso o Vila seja campeão e caso o Goiás seja campeão. Nenhum dos dois foi. Então, acho que eu deixei isso bem claro aqui. André Luiz Machado tá ligado com a gente, um abraço. Tiago Rosa, Tiago, acredito que o título do Goiás na Copa Verde será importante para salvar a temporada, que é desastrosa até o momento. Regina Célia, Tiago, Vila nunca foi campeão da Copa Verde. Pois é, e é um campeonatinho assim, muito sem graça, cara. Eu não gosto desse campeonato não, mas caso o Goiás ganhe, tem importância da vaga na Copa do Brasil, né? Israel Santos, pro futebol goiano é melhor que o Anápolis seja o campeão, pois quanto mais forte forem as equipes do interior, mais forte será o campeonato goiano. Bruno Leandro também tá ligado com a gente, um abraço. E o Samuel Landim também tá ligado aqui no canal do YouTube. O Bruno Leandro citando que eu mudei de opinião em relação ao Paysandu. Bruno, eu não mudei de opinião em relação ao Paysandu. O Paysandu permanece sendo uma equipe, para mim, fraca. Uma equipe que vai ficar ali no máximo, no meio da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. A questão é que esse time atual do Goiás não passa confiança para jogo nenhum. É um time que não dá conta. O time do Goiás é fraco, gente. Não tem ataque. A defesa caiu demais. O meio de campo não existe. Então não é pela fortaleza, nossa, esse Paysandu é um timaço, é o Real Madrid azul, bicolor. Não, longe disso. Longe disso. Se o Goiás tivesse um time mais ou menos arrumado, passaria por cima, como passou em 2023. O Paysandu não deu nem pro fumo, nem pro cheiro. E antes que o pessoal lá do Pará... Só que o time é fraco, o time do Goiás atual. O pessoal lá do Pará, do torcedor do Paysandu fale que a gente fica colocando o Goiás como o favorito, favoritaço, ou qualquer outro tipo de rótulo, né? A imprensa do Pará hoje está comemorando uma possibilidade do Remy Paysandu terminar em 8º, 9º lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. O que para mim é um absurdo, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo a Rádio Clube do Pará lá, o comentarista lá de manhã estava comemorando se o Remy Paysandu terminasse na 8ª e na 9ª colocação. Não, e o campeonato deles, assim, gente, é uma então, bagunça. Assim, antes deles brigarem, zoarem com a gente, eles têm que cobrar da imprensa de lá também. A própria imprensa paraense fala, né? É a imprensa paraense que tá falando, que tá lá no dia a dia. E o campeonato é uma bagunça, paralisado agora o campeonato por conta de questão de STJD. A federação lá é uma bagunça, né? Nossa senhora, Deus é mais. Paysandu e Remy merecem mais, viu? 1h19, Danilo Dias, vai deixando o teu like você de casa, hein? Like pra Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Qual campeonato teria mais representatividade, mais força? Qual título representaria mais aqui pro futebol goiano? O Goiás levantando o bicampeonato da Copa Verde, bicampeonato da competição nacional, ou Vila Nova sendo campeão goiano depois de 19 anos na fila contra a equipe do Anápolis? Fala pra mim, meu querido craque. Boa tarde, Danilo Dias. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quarta-feira pra você, ao Matheus Carvalho, ao Jean Lopes e também aos nossos amigos, ouvintes que estão aí nos prestigiando, também no canal do YouTube. Muito obrigado por estarem aqui conosco nesse canhão de audiência que é a rádio Band News FM e poder comunicar com vocês aí do outro lado. Thiago, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta bem, porque nós estamos aqui comparando competições de 70 anos de diferença. A Copa Verde começou a ser disputada em 2014, o Campeonato Goiano de forma ininterrupta de 1944 para cá. Então nós estamos falando de uma competição que é histórica, uma competição que é tradicional do nosso estado, da nossa região, uma tradição que existe há mais de 70 anos, que tem o Goiás como maior detentor de todos, que tem o Goiás Esporte Clube como o time que mais ganhou títulos, 28, que tem os clubes goianos, um é tetra, o outro é penta, o outro é tri, cada um buscando pelo seu espaço e hegemonia dentro do estado de Goiás. Tem os times do interior como Anápolis, como o Craque de Catalão, que foram campeões também como o Grêmio Anápolis e outros, o Itubiara, que eu posso estar aqui esquecendo, me perdoe. Mas então eu não posso nem comparar, a título de comparativo, é muito discrepante eu querer pontuar o goiano com a Copa Verde, porque ela me dá simplesmente uma vaga na Copa do Brasil do outro ano, uma competição que tem aí 9, 10 anos, e te digo mais, que tem e nem disputa times
com a qualidade que o Goiano hoje possa ter. Hoje nós temos 3 times da Série B e um da C disputando o Campeonato Goiano. A Copa Verde tem o quê? Com todo respeito, tem o Remo e o Paysandu que também estão na Série B, tem o Goiás e o Vila Nova que estão na Série B, algum outro time ali que disputam a Série D, C, mas é muito pouco, é pobre a competição, é uma competição que não tem a importância da CBF que criou essa competição. Quem sou eu para dar importância para ela? Porque ela dá simplesmente uma vaga na Copa do Brasil. Então não é nem pelo jejum que o Vila, não é nem pelo jejum que o Goiás tem. Eu a todo momento pontuei que pra mim a prioridade tem que ser o maior do seu estado, aonde você conseguiu ser grande, aonde o Goiás conseguiu construir a estrutura que é hoje, aonde o Goiás conseguiu sempre disputar a Copa do Brasil, aonde o Goiás sempre conseguiu disputar e fazer parte do Clube dos 13, estar inserido entre os maiores, os melhores. Opa, lá em Goiás, lá tem um time que ganha sempre lá, é o Goiás. Opa, tem um time lá que é o Atlético, cresceu muito, tá ganhando sempre. Ah, mas tem o Vila Nova não faz tempo que não ganha. Então, quando você se remete aos times do estado de Goiás, você vai lembrar da grandeza que ele conquistou ganhando os títulos da regionalidade dele. Mas o Goiás valoriza a Copa Centro-Oeste até hoje. Cara, ele foi tricampeão da competição. Beleza, a Copa Centro-Oeste sim, era uma competição top, mas aqui você tá falando de Copa Verde e Copa e Campeonato Goiano. Eu tô pontuando a sua pergunta. A Centro-Oeste foi top aonde? A Copa Centro-Oeste, você que tá falando. Vamos falar da Copa Verde. Não, mas eu tô falando porque você está desvalorizando aqui um título regional. Eu estou falando pra você que o Goiás valoriza isso até hoje. Não, você não entendeu. Eu não estou desvalorizando o título regional. E pra mim não tem comparativo com a Copa Verde. Pra mim, o Goiano não pode nem nunca comparar. Não, mas o regional é a Copa Verde. O Goiano é estadual. Então, beleza, o estadual. Pra mim, não pode nem ter comparativo com a Copa Verde. Por que não? Campeonato estadual. 70 anos de diferença, Thiago. Os argumentos que eu trouxe aqui, você não ouviu? Não, é só então pela idade. Quanto mais velho, melhor. Não é quanto mais velho. Como que você vai comparar, Thiago, uma história de 70 anos, uma história que há regionalidade dentro do nosso estado? Se a Copa Verde desse uma vaga pra Sul-Americana, como ela já deu, então, questão da história do campeonato, cara, superaria. Nem a CBF, que organiza, que criou isso, dá moral pra Copa Verde? A CBF também não dá moral pra campeonato estadual, não. Ah, não? Tanto que ela queria acabar com os estaduais. Pois é, mas conseguiu. Só não acaba por conta das federações. Conseguiu acabar? Não vai conseguir, porque não conseguiu acabar com a Copa Verde também, não, hein? O Goiás e o Atlético, eles são grandes. Pergunta lá o Watson se ele não queria ser tetracampeão ou ser campeão da Copa Verde. Pergunta lá, aí você vai me responder. Pergunta pro Gás nesse momento se ele quer ser campeão goiano, que ele já tá fora ou campeão da Copa Verde. Lógico, é o que resta pra ele, do cenário, amigo. É o que resta pra ele, se não for campeão da Copa Verde agora, meu amigo. Cai treinador, cai Andrino, cai até o roupeiro de lá, se não for campeão. Não pode, Thiago, não pode ser comparado. Uma história de 70 anos, é o estado de Goiás, cara, é onde o Goiás encostava o ônibus, o povo do interior tudo ficava olhando, o Vila Nova vai lá, o Atlético. Poxa, não pode nunca comparar. Ô, Thiago, tá doido? Rapidinho. O Jean tá pedindo a palavra também. Fala, Matheus, depois o Jean. Só responder aqui o bancada bicolor, porque vocês odeiam tanto os clubes paraenses. Cara, deixa eu falar uma coisa. Se tem uma pessoa que gosta mais de futebol do Pará, sou eu, né? Quem me acompanha sabe que eu sou fã tanto do Paysandu quanto do Remo. Muito fã mesmo dessas equipes. A situação de rivalidade ela foi acontecendo justamente pelo fator da Copa Verde. Então, assim, ninguém odeia o futebol paraense. Aliás, pra mim, a imprensa do Pará deveriam valorizar muito mais vocês. Porque eu ouço todos os dias de manhã a imprensa daí do Pará e o bloco deles inteirinho pra falar de futebol do Carioca, futebol de São Paulo, como é que tá a demissão do técnico do Botafogo. Então, assim, o negócio é porque aqui a gente valoriza as nossas equipes. A imprensa aí do Pará não valoriza. Eu, inclusive, conversei com o pessoal lá do Fute Pará esses dias, eles estão convidados aqui, caso o Goiás e o Paysandu cheguem na final, para eles virem aqui, porque assim, não tem essa rivalidade nossa. Muito pelo contrário, a gente abraça o que é nosso e tomara que a imprensa de vocês um dia abracem também. E um detalhe, assim, quem tem hoje do futebol paraense são os dirigentes da federação deles, que faz um campeonato bagunçado. Nosso campeonato aqui é maravilhoso, é top, tem uns defeitos? Tem, mas é um campeonato top, um dos melhores do Brasil. Bem divulgado, tem dinheiro para as equipes, tem televisão, tem rádios fortes fazendo a cobertura. A Band News mesmo aqui no final de semana vai ficar quase 20 horas no ar de forma ininterrupta. Uma cobertura maravilhosa, gigantesca. Final de semana agora ficamos 11 horas, então a gente tá promovendo o que é nosso aqui. E os dirigentes do Paysandu e do Remo que não gostam de vocês de jeito nenhum. Tanto que equipes gigantescas com torcidas maravilhosas não jogam Série A desde 2005. O futebol do Pará está fora da Série A desde a temporada 2005. Gelop, você fala em nome das maiores marcas brasileiras, debate das cenas, oferecimento GT Autopeças.
Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, patrocinador oficial do Vile do Goianão 2025. Portas de Aço Goiás marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. Série Ferramentas, pensou em construção? A Série Ferramentas Atacadista é a tua solução. 39 32 45 45. Hiperbureira, gente da gente 100% goiana. E também Madeireira Tobias. O mundo da marcenaria começa na Madeireira Tobias, 62 4006 4600. Vai deixando o teu like, hein? Fala comigo, Gia Lopes. Não, porque no meio do papo entre você e o Danilo, surgiu a Copa Centro-Oeste e você falou que a Copa Centro-Oeste não valia nada. Veja bem, a Copa Centro-Oeste já teve a participação de 2 campeões da América, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro participaram, vencedores de campeonatos brasileiros, de Libertadores da América. Só o Cruzeiro. Inclusive, a final de 99 foi entre Cruzeiro e Vila Nova. E depois, quando fizeram as Suminas, ele não participou mais. Foi só o primeiro ano. Exatamente, é verdade. Mas teve a participação desses 2 gigantes do futebol mundial. E não dá nem para comparar a Copa Centro-Oeste com Copa Verde, pelo amor de Deus. A Copa Centro-Oeste teve grandes times. O Goiás desfilava jogadores que foram depois campeões mundiais por São Paulo e por Corinthians. Vila Nova tinha um timaço também. Era um campeonato muito interessante, muito bom mesmo. Grandes jogos, grandes duelos. Infelizmente acabaram com ele. Não. Porque acabaram com ele e surgiu com essa Copa Verde aí que pra mim não vale absolutamente nada. Jean, não eram todos os jogos que eram grandes, não. O Vila jogava com Palmas, o Vila jogava com Serra do Espírito Santo. Era bom só na reta final. Tinha aquele time lá também do Mato Grosso. O misto jogava aqui direto, tinha um Operário de Várzea Grande. Cara, vamos fazer Não era um campeonato bom, não, meu amigo. Não era, não. Era bom só na reta final. Era só na reta final. 20, 50, vai dar 80, 90% falando que o Goiânia é muito mais importante que a Copa Verde. Pergunta os torcedores do Goiás, não pergunta do Vila, do Atlético, mas, não. Assim, não pode comparar, eu só não, acho que o argumento de tempo de competição é um argumento muito raso, não muito é fraco. O tempo, Thiago. Eu também acho que o campeonato goiano é melhor que a Copa Verde, mas eu tenho outros argumentos além do tempo. Ah, então me fala, quais são os argumentos? Porque eu te pontuei vários, você tá falando que eu só falei do tempo. Você não falou da rivalidade, que é uma rivalidade regional que é sensacional. Eu falei de outra forma, eu falei que Atlético e Vila e Goiás buscam o penta. Você falou questão de tempo, aí fica parecendo que tudo que é velho é bom, e não é. Não, aí é sua interpretação, porque eu pontuei que eu falei que um busca o penta, o outro o tetra e o outro o tri. E fora os times do interior que ganhou, ainda pedi perdão àqueles que eu esqueci. Ou seja, eu falei da rivalidade, você que não interpretou bem feito. Agora, eu falei que o Goiás ia lá no interior pôr o ônibus, lá o torcedor, todo mundo no interior. Isso faz com que o goiano seja muito mais importante. Eu trouxe só o dado de 70 anos, mas se você não quiser pegar o dado que o goiano ficou lá em 1944, foi fundado, tudo certo. A Copa Verde podia ter começado em 1910. Pra mim, que ela não ia ter tanta importância como tem o Campeonato Goiano. 1h29 da tarde agora. Sim, Jean, pra gente matar o assunto aqui. Não, a questão da Copa Verde, veja bem, tem 6 clubes, pelo menos de cabeça agora, que eu estou lembrando, da Série B, né? Goiás, Vila, Atlético, Paysandu, Remo e Amazonas. 5 equipes. Tem mais outro. 5 equipes. Oi? 5 equipes, né? São 5 equipes. Uai. Não são 6? Amazonas, Remo, Paysandu e os 3 de Goiânia? Ah, não, o Atlético não participa, né? O Atlético não joga. Ah, é verdade, o Atlético não participa, tem razão. Então são 5 times. O problema da Copa Verde é o desinteresse, não tem transmissão de televisão, os jogos são sempre nesses estádios ruins, né? Não tem repercussão nenhuma. Se a Copa Verde fosse valorizada pela CBF, pelas federações dos clubes participantes, pelos próprios clubes, e tivesse uma televisão forte por trás, transmitindo, teria outro peso a Copa Verde, né?